Right. So, thank you for listening and coming tonight. Então, muito obrigado por esta noite, por We're terem going to do vindo. something a little bit different. Nós vamos fazer algo um pouco diferente dessa vez. In England, I do teaching seminars Na Inglaterra, eu costumo fazer esse tipo de ensino também. and conferences Conferências. and teaching about deliverance. E eu costumo falar e ensinar sobre libertação. And I'm going to do a teaching for you tonight. E eu vou trazer para vocês um ensino nessa noite. Well, first of all, I want to read the scripture to you. Mas antes de tudo, eu gostaria de ler as escrituras com It's in vocês. Ephesians chapter 6, Está lá no livro de Efésios, verse 10. capítulo 6, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Okay, you got it? Finally, my brethren, be strong in the Lord. Todo mundo já achou? Amém. Amém? Ok. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. e, na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. For we do not wrestle against flesh and blood, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, but against principalities, mas contra os poderes e autoridades, against the powers, contra os dominadores against the rulers of darkness of this age, deste mundo das trevas, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. So first of all, I want to explain about these principalities and powers. Então, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre esses principados e poderes das trevas. And what they are. Nós precisamos entender o que são esses principados e potestades. Where do they come from? De onde eles vêm. And we know that our battle is against Satan, Nós sabemos que a nossa batalha é contra Satanás. but it said there's principalities, Mas fala aqui também sobre principados. and then there's powers, E depois fala de poderes das spiritual hosts trevas, of wickedness. que trabalham nas regiões celestes. So my teaching tonight to Então, you o meu estudo para vocês nessa noite is called Freedom in é Christ chamado de liberdade em Cristo and the origin of demons. e a origem de demônios. Hallelujah. Aleluia. Now I'm going to talk about the origin of demons. Então agora eu vou falar um pouco sobre a origem dos demônios. First of all, I want to clarify myself. Antes eu quero primeiro deixar claro uma There's coisa. many demons that have come out of other people, Sabe, existem muitos demônios que são expulsos das pessoas and they're in the heavenly realms. e eles moram nas regiões celestiais, na área celestial. These are the demons that the Macumba and Spiritists call. Esses são os espíritos invocados na macumba, no espiritismo, And they've been around for many, many years. e eles têm vivido nessas regiões por muitos e muitos anos. But that is not the origin of them. Mas essa não é a origem deles. So I want to teach about the origin of Então, demons. nessa noite eu gostaria de ensinar sobre a origem deles, dos demônios. And are demons still being made today? E eles ainda são, eles se reproduzem hoje. I think you'll find they are. E eu vou explicar mais ou menos para vocês isso. So I'm going to offer you this teaching. Então trouxe para vocês esse ensino. After ministering in deliverance for 22 years, Eu já tenho ensinado sobre libertação por mais de 20 I had anos. many questions, E eu já respondi muitas perguntas. but God revealed things to me. E Deus tem revelado coisas para mim. And if you want to know more about this, Se você quiser saber mais sobre isso, I have a book which I've written, eu escrevi um livro já. and Pastor John may have some left, O pastor João Nunes deve ter algumas cópias aí sobrando, called Agents of the Enemy, que é chamado de Agentes do Inimigo, and it's in Portuguese. em português. So Pastor John's got some. Então o pastor João Nunes com certeza tem alguns exemplares. So if you want to know more, Se você gostaria de saber mais, you need to see Pastor John. você precisa perguntar do pastor João Nunes sobre o livro. Okay? Ok? So first of all, Então, antes de we tudo, talk about being free in Christ. eu vou falar sobre como ser livre em Cristo. And the next one, O próximo it says, in the beginning, fala assim: no início, Deus. God was in the beginning. Deus estava no início de tudo. Before there was any beginning, Antes de existir qualquer começo,
there was God. Já existia Deus, amém? Hallelujah. Aleluia. And God created angels. E Deus então criou os anjos. He created archangels. Ele criou os arcanjos. In Colossians 1:16, Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, would you like to read it? ok, diz assim: porque por ele todas as coisas foram criadas, que estão no céu, que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Okay. So he created angels. Então Deus ele criou todas as coisas, incluindo os anjos. Over all the angels, E acima de todos os anjos, there was the most beautiful angel. existia um dos anjos que era o mais bonito de todos. He was covering the glory of God. E ele era coberto da glória de Deus. Ele era um guarda da glória de Deus. He was a special angel. E ele era um anjo especial. His name was Lucifer. O nome dele era Lúcifer. You would know him as Satan. Muitos de nós conhecemos ele como Satanás. And then he created a messenger angel. Então depois ele criou o anjo mensageiro. And the commander of the messenger angels E comandava todos os anjos mensageiros. was named Gabriel. O nome dele era Anjo Gabriel. And if you remember, Gabriel was usually there to bring a message about the birth of the baby Não Jesus. sei se vocês lembram, mas Gabriel foi usado para trazer a mensagem sobre o nascimento de Jesus para Maria. And Gabriel came at the birth of Gabriel John the veio, Baptist. Gabriel veio no nascimento de João Batista. So he named Gabriel. Então o nome dele era Anjo Gabriel. I want to tell you that I'm going to leave this teaching with Eddie Valdo. Ok, eu quero dizer para vocês que eu vou deixar essa apresentação com o Edivaldo. So if you want to do it again, you can do it. Então se vocês quiserem reproduzir ou fazer outra palestra, vocês podem fazer, tá? And the next one, he created warrior angels. E depois Deus criou os anjos guerreiros. And the head of the warrior angels, E na cabeça dos anjos guerreiros, called Michael. ele criou um anjo chamado Miguel. He was an archangel. Então depois eles eram os arcanjos. Then he said he created watching angels. Depois ele criou aqueles anjos que assistiam, né, que fazem tarefas. Angels that look over the church. Os anjos que tomam conta da igreja, que assistem à There's igreja, angels that look over little children. que cuidam dos pequenos, das crianças. Because in Matthew 18, Porque lá no livro de Mateus capítulo 18, verse 10, versículo it 10, said the angels of the little children never leave the Father's face. porque ele diz o seguinte, está escrito lá em Mateus 18, 10, que os anjos dos pequeninos nunca deixam de estar frente à face de Deus. So I believe Então eu creio little children, que os pequenos, que as criancinhas, if they die early, se eles morrerem um pouco mais cedo, they will all go to heaven. todos eles são levados ao céu, todos. So if you've lost a little child, Então se você perdeu uma criancinha, uma criança, one day you'll see her. um dia você verá essa criança novamente. Amen. Amém? So the next one, Então, o próximo slide, I've got down here. você tem Can you aqui, see the earth at the você pode ver o planeta Terra aqui embaixo. Satan got through out of heaven, O Satanás está descendo do céu and he came with all his angels up. e ele desceu com todos os anjos representados pelas setas. And he got through down to the E earth. ele veio diretamente para a Terra. Can you see him shouting Vocês podem ver ele gritando com essa... and blaspheming? Ele estava blasfemando, em outras palavras. He didn't like being thrown out of heaven. Ele não queria ser lançado do céu para a Terra, And he was thrown down to the mas ele earth. foi lançado para a Terra. And the Bible says E a Bíblia diz that great dragon was thrown down, que o grande dragão foi called the devil precipitado, and Satan, chamado de Diabo e who Satanás, deceives the whole world, que engana todo mundo, and his angels with him. e os seus anjos com ele. So there he is, Então aqui está mostrando being thrown out of heaven que ele foi lançado dos céus down to the earth. para a terra. Then the Bible tells us Então a Bíblia nos diz that there are three heavens. que existem três céus. The Apostle Paul said O apóstolo Paulo disse
He knew a man who went to the third heaven. Que ele conheceu um homem que havia ido no terceiro céu. Now this lower heaven here Então esse céu mais baixo aqui is where we live. é onde nós vivemos, é a atmosfera que nós And the vivemos. sky O céu is where we are. é onde nós estamos, But the next heaven mas o próximo céu is Satan's rule. é o governo de Satanás. And your prayers E as suas orações have to go from here devem partir da terra, daqui de baixo, through the satanic rule passar pelo espaço de Satanás to the highest heaven para o mais alto dos céus, for the answers to come back. para que a resposta retorne. The highest heaven O céu mais alto where God lives. é onde Deus habita. I'll just read the scripture to you. Eu vou ler aqui as escrituras para você entender. It's in John Está lá no livro de João, chapter 1. capítulo 1. Jesus is talking to a man called Nathaniel. Jesus está falando com um homem chamado Natanael. John chapter 1. John chapter 1, Okay, where's the verse? verse 15. Capítulo 15? 50. Capítulo 50. And Jesus said this to Nathaniel. E Jesus disse isso para Natanael. Jesus answered and said to him, Jesus estava respondendo o que ele estava perguntando dele. Because I say to you, I saw you under the fig tree, do you believe? Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? You will see greater things than these. Você verá coisas maiores do que essa. And he said to him, Então acrescentou: Most assuredly I say to you hereafter, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, you shall see heaven open, vocês verão os céus abertos and the angels of God e os anjos de Deus ascending subindo and descending on the Son of e Man. descendo sobre o Filho do Homem. Now that's important, Então isso aqui é importante, because he said the angels porque ele falou os will anjos be ascending, e se eles estariam subindo, that means going up significa ir para cima, subir and coming down. e descer também. They'll be going up Eles estariam subindo and they'll be e coming down. descendo também. So the angels Então os anjos, are here now. eles estão aqui agora, né? And it's the angels that take your prayers to heaven. E esses são os anjos que levam as suas orações até a They are presença de messenger Deus. angels. Eles são anjos mensageiros. They have to go from this realm Eles precisam partir desse céu mais through the baixo, satanic realm passar pelo o céu satânico up to God. até Deus no mais alto e voltar com a resposta. So if the prayers are in rebellion, Então, se existe rebelião, they'll never be answered. as orações nunca serão respondidas. Amém? Because it's got to go through the Porque satanic realm. precisa passar ali pela área de Satanás, ali no segundo céu. And this is Satan's realm. E é a habitação de Satanás. So the angels are ascending Então os anjos estão subindo and descending. e descendo. Hallelujah. Aleluia. Okay, next one. Então vamos para o próximo. Now, the thing is this, God says He made man. Então aqui na Bíblia diz que Deus criou o homem. And He said He made man out of the dust of the ground. E ele diz que Deus criou o céu do pó da terra, do chão. He said, let us make man in our image, É dito lá, assim, façamos homens a nossa semelhança, in our likeness. a nossa imagem e semelhança. Now the word likeness Então a palavra semelhança comes from the Hebrew word dimut. vem do hebreu chamado Dimut. demot, do hebreu Which demot, means spirit. o que significa espírito. Man is a spirit. Então, no final de contas, o homem é um espírito. And you are a spirit E você é um espírito living in a body. morando dentro de um corpo. When you die, Quando você morre, your body dies, o seu corpo morre, certamente. maybe buried, Talvez vai ser enterrado, maybe burned, talvez será queimado. and your body dies. Mas o seu corpo definitivamente morre. But your spirit can never die. Mas o seu espírito nunca, nem jamais poderá Because morrer. you are a spirit. Porque você é um ser espiritual. You can never die Você nunca, nem jamais morrerá spiritually. espiritualmente. Because you're made in the likeness of God. Porque você foi criado na semelhança de Deus. Jesus said, Jesus disse,
unless your spirit a não ser que o seu espírito is reborn of the Holy Spirit, é nascido do Espírito Santo de Deus, you'll never see the kingdom of heaven. você nunca verá o reino dos céus. So your spirit Então o seu espírito has to be reborn. precisa renascer. You see, it's not just about believing in God. Sabe, não é simplesmente o ato de você somente crer, It's not just about believing in não é Jesus. somente crer. The devil believes in Jesus. O diabo também acredita em He Jesus. knows he's there. Ele sabe que Jesus está lá, But he's not been born of the Spirit of mas God. ele não nasceu do Espírito Santo de Deus. So you are a spiritual being, Então você é um ser espiritual, made in the likeness of God. formado na imagem e semelhança de So Deus. each person here, Então cada pessoa que está aqui, you are eternal. vocês são eternos. Now, you'll either live forever in heaven, Então, por causa disso, ou vocês viverão eternamente no céu, or you live forever in ou hell. vocês viverão eternamente no inferno. And to get to heaven, Mas para ir para o céu, your spirit has to be reborn. o seu espírito precisa renascer. And that's what happens Se isso não acontecer, when Jesus becomes your Lord and Savior. isso só acontece quando Jesus se transforma o seu Senhor e Salvador. You know, I said in the church the other day, Sabe, eu falei na igreja, estava pensando na igreja outro dia, I said, I have a ghost living in me. e eu falei assim, algo muito interessante. I'm going to explain that a little bit. Porque na Bíblia em inglês, para Espírito Santo, é uma palavra chamada Holy Ghost. Tá? Holy Ghost é Espírito Santo. Só que Ghost, em outra tradução, significa fantasma. Tá? You Então, see, that's the true word. isso é uma palavra verdadeira. É como se um fantasma morasse dentro da gente. Né? Not the ghost that you're worried Não é about. aquele fantasma que você tem medo, não, entendeu? They're just people who have died Aquelas pessoas que morrem with no peace. There's no peace. com... A ghost is a person who died, the spirit of a person who died. Ok, não existe fantasma, entendeu? Não existe espiritismo, não existe nada disso. That's got no peace. Não tem, quando uma pessoa não tem paz, Maybe committed suicide talvez muitas delas se cometem or suicídio, died before their time. ou então morrem um pouco antes da hora. When the Holy Ghost comes in you, Quando o Espírito Santo, olha só, quando o you Espírito have the Santo, spirit quando, of Jesus in quando o you. Espírito Santo vem sobre você, você tem o Espírito de Jesus dentro de você. You follow me? Are you following me? Ok, assim como eu também tenho. You have the spirit of Jesus in you. Vocês têm o Espírito Santo de Jesus em vocês. Hallelujah. Aleluia. So the spirit that's inside of you Então, esse Espírito dentro de você, is far more powerful than these other eu ghosts. quero dizer para vocês que ele é muito mais poderoso de qualquer outro. Yeah, you have the power of God in you. Você tem o poder de Deus dentro de você. Amen. Follow me. Amém. And it's the spirit of Jesus E esse Espírito Santo de that when you Jesus, die, quando você morre, it will take you to heaven. ele levará o seu espírito para o céu, diretamente para o céu. Because how are you going to get to heaven without the Holy Ghost? Porque Without the Holy como você Spirit? vai conseguir para o céu sem o Espírito Santo, que é o que vai fazer a entrada? How are you going to get there? Como você chegará no céu? Because God's going to take you. Deus terá que tomar o seu espírito através do He Espírito said Santo. the angels take you. Os anjos levarão você. Hallelujah. Aleluia. So, God made man Então Deus criou o homem and He breathed life into man. e ele soprou a vida sobre o homem. See, there's God's Vocês life. podem ver esse como se fosse um vento, And sopro. this dust E aquela poeira, aquele pó, became a living being. se tornou num ser vivente. Hallelujah. Aleluia. And there he is. E aqui está. God made Adam. Deus criou Adão. And He made the animals. E ele criou também todos os animais. He made the animals. Fez todos os animais. One of each kind. Um de cada Male and female. espécie, macho e fêmea. Macho e fêmea. And there he is in the garden. E aqui eles estão aqui no meio do jardim. And he was looking and he said, I've got nobody to suit myself. E Adão olhou ali e falou, não tem ninguém
todos tinham seu companheiro e ele não tinha ninguém que era companheiro dele. He said, the elephant's too big. Ele falaram, não tem ninguém, os elefantes são muito grandes, não é compatível comigo, né? The giraffe's got too long a As head. girafas têm uma cabeça muito longa, muito alta. The monkey was too fast for him. Os macacos eram muito rápidos para Adão. He said, I'm on my own. Ele falou, eu estou sozinho aqui. God, I have nobody. Sem Deus, eu não tenho ninguém aqui no meio do jardim. So, Então, God put him to sleep. Deus o fez cair em um sono profundo. Next one. Próximo. There he is. E aqui está. God put him to sleep. Deus o colocou para dormir And he took the rib out of man e ele tirou uma das suas costelas do homem and he made woman. e criou a mulher. Hallelujah. Aleluia. That's why when he looked at her, Então, exatamente, ela tinha que cuidar dele. he said, whoa, man. Quando ele olhou para ela, ele falou, meu Deus, o que é isso? So now he made woman. E agora ele criou a mulher. So he took the rib from under here. Então ele tirou uma das costelas aqui dele. Now the Jews, Agora os judeus, por causa say, disso, on a man, lá num cordeiro, the man has a short rib just under ok, here. o homem tem uma das costelas menores aqui, mas, Woman has a full set of e a ribs. mulher ela tem como se fosse todas as costelas maiores e completas. So if you have an X-ray, Então se você, you know, ok, se você passar por uma máquina de and raio-x your wife has one, e se a sua esposa também te passar por uma máquina de see raio-x, your rib cage is different. vocês verão que a arca das suas costelas são diferentes. On this side you have a short rib. Men, right? Yeah. Também, ok. Os homens desse lado terão uma costela um pouco menor, But a woman has a full set. mas a mulher terá uma costela completa, That's because she needs that for producing the baby. porque isso significa que ela precisa ter essa estrutura para produzir os So bebês, God para took the rib procriar. out Então Deus tirou uma das costelas and he made woman. e fez dessa costela a mulher. And that's why the Bible É says, exatamente por isso que a Bíblia diz: when a man and a woman come together Quando- in marriage, quando um homem e uma mulher se juntam e se casam, they become one. eles se tornam uma pessoa. All that's happening really Isso acontece realmente. is the rib is coming back. Significa que o que acontece de verdade é que a costela retorna, né? Now man is old. Agora o homem é completo. That's why God is against Por isso que Deus é contra fornication, a fornicação, adultery, o adultério. too many ribs. Significa muitas costelas juntas, entendeu? That's why homosexuality Exatamente como o homossexualismo. is an abomination. É uma abominação para Deus. Because when the man Porque quando um homem, and the woman comes together, quando dois homens se juntam, now the rib agora a costela, has come back to the man quando uma mulher e um homem se juntam, a costela volta para o homem. and become one. Eles se tornam um. Amen? Amém? Okay. Okay, next one. Okay. You see this here? Vocês podem ver isso aqui? Satan, Satanás there is the principalities and powers. fala de principados e poderes, And the Bible tells us e a Bíblia nos there are diz three principalities. que existem 3 tipos de principados. Three that go into the lake of fire. 3 que vão para o lago de fogo. One is Jezebel, O primeiro é Jezabel, one is the o Antichrist, segundo é o anticristo, and one is death and hell. e o outro é morte e o inferno. Now we see man and woman here in the Então, garden. vocês podem ver aqui, mulher e homem estavam no jardim, Now you can see Satan in the shape of a serpent. e nós podemos também observar Satanás aqui no formato de uma serpente, Who tempted the woman. que estava tentando a mulher. And the woman, E a mulher, now we know it's not an apple. sabe, nós sabemos que na verdade não era uma maçã. That's only for show. É somente para mostrar aqui para But vocês, he's tá? tempting the woman. Mas ela estava tentando a mulher. And the woman is tempted. E a mulher foi tentada, And the scripture here, e as escrituras aqui in diz, James chapter lá em 1, Mateus capítulo 1, says, but each one is tempted diz assim, mas cada um é tentado when he's drawn away by his own desires quando é atraído por seus próprios desejos and enticed. e seduzido.
When desire is conceived, quando o desejo é concebido, it gives birth to death. dá luz ao pecado, It gives birth to sin. esse pecado, And when it is full grown, e o pecado, quando é integral, brings consumado, forth death. gera a morte. So this scripture, Isso aqui está em Tiago, não tá em Mateus, está em Tiago, tá? if you remember this scripture, Tiago 1,4. Então lembre-se dessa because escritura. this scripture is going to be most important for the rest of the Porque teaching. lembre-se dessa escritura porque ela será muito importante para o resto do ensinamento, tá? First of all, the tempting. Tiago 1,4, tá? Não é Mateus, é Tiago 1,4, tá bom? Ok, a primeira coisa que acontece, First of all, the tempting. a primeira coisa que acontece é a tentação. But after tempting, Depois da tentação, you can be enticed. você pode ser seduzido. Now we all get tempted, Todos nós somos tentados, but temptation, mas a tentação you become enticed vai se transformando num grande desejo. by your own desires. E vai sendo transformado no seu próprio You desejo. see, if sin was absolutely dreadful, Sabe, o pecado é simplesmente terrível. you would keep far away from it. Você precisa ficar longe do pecado. But sometimes sin looks nice. Mas muitas vezes o pecado aparentemente é algo muito bom, muito doce de By your ser. own desire, Pelos seus próprios desejos. you're tempted Você é tentado and you're drawn away. e você aos poucos vai se afastando. When desire is conceived, Quando esse desejo é concebido, it gives birth to sin. ele dá luz ao pecado. Sin, when it is full grown, E o pecado, quando é integral, consumado, brings death. gera morte. So that's important for the rest of the Então, esse texto é muito importante aqui para vocês, para o resto do ensino hoje. teaching. Próximo. Now, regarding the origin of demons, Agora, falando sobre a origem dos demônios. there are many theories, Existem muitas teoristas. and the Bible does not tell us exactly what A it is. Bíblia não nos fala exatamente como que foi. But there are many people's theories. Mas algumas teorias de pessoas. And the first one is, E uma dessas teorias, a primeira que diz, some say demons muitos dizem que os are demônios the offspring of the sexual relationship between fallen angels and daughters of men. são filhos do relacionamento sexual entre anjos caídos e as filhas dos homens. And the result of this, Como resultado disso, giants or demons were born. gigantes ou demônios nasceram. And there's some scriptures here that they use to support that. Existem algumas escrituras aqui que eles usam para apoiar essa teoria. You see, every theory, there's got to be some scripture that they use to support it. Ok, toda teoria é embasada em alguns livros, textos da Bíblia para que apoiem essa teoria. Now, I can't believe that, Eu não creio nisso, nessa primeira teoria. because in that scripture, Porque aqui nas escrituras, when it said the daughters of men went into the sons of God, fala que quando as filhas dos homens se encontraram com os filhos dos deuses, it said they had children born to them. é dito que houve filhos que nasceram delas. And they said there were Nephilim on the earth in those days. E fala que nasceram nesse tempo os nefilins. But God said He wished He'd never made man. Mas nunca existiu algo espiritual vindo dessa relação. Now, how can they produce a child when Satan is not a producer? Ok. Como que pode nascer um ser humano quando Satanás não é um reprodutor? Because first of all, I wanted to explain to you Porque a now primeira coisa que eu quero explicar para vocês about agora the questions that I asked. sobre uma das perguntas que eu tive. After ministering for many years, Depois de ministrar por muitos anos, I had many questions. eu fiquei com muitas perguntas. Why are demons some so strong Por que muitos dos demônios são muito fortes and some so weak? e muitos outros são mais fracos, muito fracos? If they're fallen angels, Se eles forem anjos caídos, why are some so strong por que muitos deles são muito fortes and some so weak? e outros são mais fracos? And also I have questions about mankind. Então eu tive também algumas perguntas sobre a humanidade. Because God made man in His image and likeness. Porque Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança And God is the creator. e Deus é o criador.
But you are a creator in your own right. Mas você também é um criador na sua linhagem, amém? Because when man and woman come together, Porque quando um homem e uma mulher se juntam, they produce a baby. eles produzem um bebê. And when they come together to produce a E baby, quando eles se juntam e produzem um bebê, the baby has a body, o bebê tem um corpo, it has a soul, ele tem uma alma, and it has a mind, ele tem uma mente, and it has a spirit. ele tem um espírito. So you produce Então você, everything for the child. então você produz, ajuda a produzir todas essas coisas numa criança. And I used to think, like many people, E eu costumava pensar como muitas pessoas. that when a man and a woman come together saying they have a child, Ok, quando um homem e uma mulher se juntam e tem um bebê, somehow God looks upon that Deus tem algo nessa ligação, and He puts the spirit in the child. ele coloca o espírito nessa criança. Now, if God does that, Então, porque Deus faz isso, then He's not a holy God. Then God is not a holy God. If God does that, He's not a holy God. ok. Então, Deus ele tem uma participação muito especial nessa formação da criança. Because what about Porque, vou explicar mais ou menos. when a 60-year-old man Quando um homem de 16 anos de idade, rapes a 12-year-old child? quando ele rapes, Yeah. abuse, You see. ok. Quando um homem abusa de uma criança 12, uma Now, criança de there's 12 a baby. 12 anos de idade tem uma criança, Is that God's blessing? isso é uma bênção de Deus, que quando ela concebe de um estupro. What about when a Satanist Isso é quando, abuses a little e child quando um satanista abusa de uma criança pequena, just to sacrifice the child to Satan when it's just as it's born? quando ele sacrifica uma criança que acabou de nascer para Satanás. Has God blessed that? Será que Deus abençoa isso? No. Não. No. It's the evil of mankind. Não, essa é a parte má da humanidade. Mankind A humanidade is a spiritual creator. é uma criação espiritual. The devil is not a creator. O diabo não é um criador, um The reprodutor. devil is an angel, O diabo é apenas um anjo, a fallen angel. um anjo caído. He cannot produce. Ele não pode produzir. Jesus explains that. Jesus explica isso. And we'll look at some scriptures in a few moments. Quando nós vamos ver algumas partes das escrituras em algum momento, But only mankind mas apenas a humanidade, o was homem, made in the likeness and image of que God. foi criado na imagem e semelhança de Deus. The devil was never made in the likeness and O image of God. diabo nunca foi criado na imagem e semelhança de Deus. The animals were never made in the likeness and image Os of God. animais, eles nunca foram criados à imagem e semelhança de Deus. Only mankind. Somente o homem, somente a humanidade. You are a very special being. Vocês são um ser muito especial para Deus. That is the reason Jesus came to this earth. Essa foi a razão por qual Jesus veio até a Terra. You're not like the animals. Vocês não são como os animais. You're not like the angels. Vocês não são como os anjos. God's going to put all the fallen angels in hell. O Senhor vai colocar todos os anjos caídos no inferno já. Hell was not made for mankind. O inferno não foi criado para o homem. So you see, you are special. You are a creator. Então você pode ver, você é especial, você é uma criação, um criador And I também. want you to understand that. Eu quero que vocês entendam isso. So as we go these teachings, Então nós vamos aqui para o segundo. this first teaching Essa primeira parte, algumas pessoas dizem, is when they said demons have sex with women. ele diz aqui nessa primeira teoria que os demônios tiveram sexo com as mulheres. But how can children be born to them when the demons are not the spiritual creator? Ok, como que as crianças podem ter nascido de uma relação como essa se os demônios não são reprodutores? So that cannot be true. Então essa primeira teoria não pode ser verdadeira, amém? The next one. Então a próxima, There are people today who say tem pessoas hoje que dizem, that there are those who say demons tem aqueles que dizem que os demônios are people who died in the pre-Adamic world. são as pessoas que morreram em um pré-mundo adâmico. This is known as the gap theory. Essa é conhecida como teoria GAP.
Those who agree with this teaching Aqueles que concordam com esta doutrina believe that the fall of Satan occurred between Genesis 1 verse 1 and Genesis 1 verse 2. acreditam que a queda de Satanás ocorreu entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Well, I personally believe that's when he did fall. Mas eu não concordo muito com essa teoria. Well, these people say Essas pessoas dizem that in between Genesis 1 verse 1 and Genesis 1 verse 2, que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo they say 2, there were millions of years. eles dizem que entre esses dois capítulos existiu muitos e muitos anos. And if the earth was just like today, E que a terra já era como hoje. and there were cities Já existiam cidades and people living, e pessoas vivendo. and they all rebelled against God. E todos eles se rebelaram contra Deus. So they say God froze the earth, Eles falaram que Deus congelou, froze, and the people that died, congelou a terra e as pessoas morreram. they say they are the demons. E depois eles se tornaram demônios. Now I cannot believe that. Então eu não creio também nessa teoria. Because in the book of Revelation, Porque no livro de Apocalipse there's a scripture existe uma parte das that escrituras. says Jesus was crucified before the foundation of the world. He was crucified. Yeah, Okay. in God's eyes. Ok. Diz lá que aos olhos de Deus, Jesus já havia sido crucificado antes mesmo da fundação do mundo. So in God's mind, Então na mente de Deus, Jesus was crucified before the foundation of the world. Jesus já havia sido crucificado pela humanidade antes da fundação do But mundo. we know Mas nós sabemos he was crucified around AD 32. que ele foi crucificado há mais ou menos 2000 anos atrás. But you see, if Jesus was crucified before the foundation of the world, Então, se Jesus fosse crucificado antes mesmo da fundação do mundo, then he would have been crucified for the pre-Adamic man. então ele teoricamente morreria por essas pessoas do período pré-adâmico aqui, certo? So I can't believe that teaching. Então eu não creio também nessa teoria, nesse ensino. So there's another teaching. Então existe mais um ensinamento. I hope you're following it. Are you following me all right? Ok, vamos Are lá. you following? Vocês estão acompanhando aí? Are you following? Estão acompanhando? Now I know it's very deep, Eu sei que é muito profundo. but can you follow me? Você pode continuar? Podemos continuar? Está sendo muito profundo, vamos continuar, né? Then the most common theory, Então, a teoria mais comum, what I always believe, que eu já criei também, que eu sempre creio, is that the demons é que os demônios, are the angels that fell in the rebellion of Satan, são os anjos que caíram na rebelião original de Satanás. like we've just seen. Como nós vimos naquele slide anterior. And we use scriptures like Luke 10, Nós utilizamos as escrituras em Lucas capítulo 10, Apocalipse capítulo Jude 12, 6 and 2 Peter 2. Judas capítulo 6 e 2 Pedro capítulo 2. Now I always believe that. Eu sempre criei nessa teoria. And that's the orthodox teaching. Sabe, mas numa igreja no ensino de igreja That's the ortodoxa, orthodox teaching. e no ensino de igreja ortodoxa, But like I said, como eu disse, why, if they, the demons, the ones that fell, ok, se os demônios caíram, se eles caíram, then why are some so strong and some so weak? por que alguns deles são fortes e outros são mais fracos? If they're fallen angels, Se eles forem anjos caídos, if a demon is a fallen angel, se um demônio é um anjo caído, so did that mean Isso that the man in significa the tombs que o homem, aquele homem que estava nos túmulos, had 2,000 angels in him, ele possuía mais ou menos 2.000 anjos, demônios dentro dele. that really takes some belief. Amém? Vocês lembram daquele homem que foi encontrado nos túmulos lá, que existia uma legião de mais de 2.000 demônios dele? And also, like I said, Então, como eu disse, when a man and a woman come together, quando um homem e uma mulher se juntam, they produce a baby. eles produzem um bebê, And the thing is this, they produce the spirit of the child. e mais profundamente eles ajudam na produção do espírito daquela So I criança. had many questions of this. Então eu tive muitas perguntas sobre isso.
Because many people, when they got demons, Então, porque muitas pessoas, quando elas têm algum demônio sobre some elas, is so strong, muitas são muito fortes, but some so weak. mas muitos é muito fácil sair, são muito fracos. Now, if they're all fallen angels, Então, se todos eles são anjos caídos, why aren't they all the same? por que eles não são iguais? So I had a job with that teaching. Então, eu tive um trabalho para entender esse And ensinamento. about 4 years ago, Mas há quase 4 anos I atrás, was praying, eu estava orando and the Lord put something in my heart. e o Senhor colocou algo no meu coração. And this is what I'm going to offer to you E tonight. agora é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. I'm not going to say you've got to say, this David said it and that is it. Eu não quero que vocês digam que o David disse é isso como verdade absoluta, I tá? want you to open your mind. Eu quero que vocês vejam com a mente aberta. And I think I should be able to prove this to you. E eu acho que eu vou conseguir provar essa teoria para vocês. Because it lines up with Scripture. Porque vai existir várias escrituras para suportar isso. I'm going to read it to you. Eu vou ler para vocês. My belief A minha opinião is rather that mankind é sim que a humanidade produces the demon. produz os demônios Inadvertently inadvertidamente for Satan through their sin. por Satanás através de seu pecado. It is only mankind É só a humanidade who was made in the likeness and image of God. que foi feito à imagem e semelhança de Deus, And that being a spiritual creator. que sendo um criador espiritual, The theory is explained, a teoria é explicada, as I said before, como eu disse antes, com mais in detalhes, detail in my book Agents of the no meu Enemy, livro Agentes do Inimigo, along with relevant scriptures. juntamente com as escrituras relevantes. Genesis 1 verse 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Let us make man in our image. Vamos fazer um homem em nossa imagem e semelhança. And Genesis 4. Gênesis capítulo 4. James 1 we just spoke about. Tiago 1, 2 que eu acabei de falar. Now I want to read two scriptures to you. Mas eu gostaria de ler duas escrituras com vocês. One is Genesis 3, A primeira está no livro de Gênesis capítulo 3, verse 15. versículo 15. So I'd like you to open your Bible. Então eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Genesis 3, Gênesis capítulo 3, verse 15. versículo 15. Adam and Eve had just fallen into sin. O Adão e Eva, eles tinham acabado de pecar aqui. And God was cursing the devil. E Deus estava amaldiçoando o diabo. And he also spoke to the man and the woman. E ele falou logo depois com o homem e com a mulher. So we're going to pick this scripture up in Genesis 3, Então nós vamos ler aqui essa escritura em Gênesis capítulo verse 3, 14. versículo 14. So the Lord God said to the serpent, Então o Senhor Deus declarou à serpente: because you have done this, uma vez que você fez isso, you are cursed more than all cattle, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos and more than every beast of the field. e entre todos os animais selvagens. On your belly you shall go, Sobre o seu ventre você rastejará, you shall eat dust all the days of your e life, pó comerá todos os dias da sua vida. and I will put enmity between you and the woman, Porém, inimizade entre você e a mulher, and between your seed and her seed. entre a sua descendência e o descendente dela. He shall bruise your head, Este ferirá a cabeça, and you shall bruise his e heel. você lhe ferirá o calcanhar. Now we know God is talking, when he's talking to the serpent, he's talking to Satan. Então, nós podemos observar que enquanto Deus conversava, amaldiçoava a serpente, na verdade, está amaldiçoando a Satanás. The serpent allows Satan into his body. A serpente permitiu que Satanás entrasse no seu corpo, That's how he became cursed. e por isso que ela se tornou amaldiçoada. When you allow Satan into your body, Quando você permite Satanás entrar no seu corpo, you become cursed. você se torna amaldiçoado também. So he said, Então é dito Verse aqui, 15. versículo 15. and this is the key to the Essa é a chave para este ensinamento. He said, I will put enmity between you and the woman, Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, and between your seed and her seed. entre a sua semente, a sua descendência e o descendente dela. He shall bruise your head, Este lhe ferirá a cabeça, and you shall bruise his e heel. você lhe ferirá o calcanhar.
Now we all know that the seed of the woman is Jesus. Sabe, todos nós sabemos aqui que essa semente da mulher que é falado é, na verdade, Jesus. Now, but God is saying here Mas Deus está dizendo aqui that the devil is going to have seed. que o diabo também teria uma semente. Now, how can the devil have seed Mas como que o diabo teria uma semente when he cannot produce? quando ele não pode reproduzir como nós aprendemos? There's only two beings to produce. Existem apenas dois seres que podem I mean, reproduzir, produce spiritually. que possam produzir espiritualmente. The animals produce flesh. Os animais produzem carne, Only mankind mas somente a humanidade, o is a homem, spiritual creator. é um ser que pode criar algo espiritual, feito na imagem e na semelhança de Deus. So God says to the devil Então Deus está falando aqui para o diabo that he was going to have seed. que ele também teria uma semente. Well, how can he have seed? Mas como ele pode produzir algo? Unless A não ser que he uses unsuspecting mankind se ele utilize os pecados dos homens to produce seed for him. para produzir semente para ele. Because then the scripture says, Porque aqui nas escrituras diz, he said, he shall bruise your head. ele ferirá a sua cabeça. I mean, Jesus shall bruise the devil's head. Significa que Jesus feriria, esmagaria a cabeça do diabo. He says to the devil, E ele diz para o diabo, and you shall bruise his e heel. você vai ferir o calcanhar. So I want to ask you a question. Então eu quero fazer para vocês uma pergunta agora. What did the devil Por que o diabo do fez to Jesus? para Jesus? Nothing. Nada. He came to die. Ele veio para morrer, amém? He gave his life. Ele entregou a sua vida. He said, no one takes my life. Ele falou, ninguém vai tomar a minha vida. For God so loved the world. Porque Deus amou o mundo de tal He maneira gave his only que Ele begotten. entregou o seu filho, o It único was filho. Jesus' plan to die. Foi o plano de Jesus morrer, amém? Jesus said, I can go to the cross Jesus falou, eu vou para a cruz, because the devil's got nothing in me. porque o diabo não tem nada em mim. If the devil had got something in Jesus, Se o diabo tivesse algo em Jesus, he would have stayed in hell. Jesus permaneceria no inferno, amém? But the devil did nothing to Mas Jesus. o diabo não tinha nada em Jesus. But the devil Mas o diabo does a lot to the body of Christ. tem muito como atingir o corpo de Cristo, amém? And we are the body of Christ. E nós somos o corpo de Cristo. You understand me? Vocês estão entendendo? So, Então the devil said he was going to have seed. está dizendo aqui que a serpente ou o diabo também teria uma semente. We'll read another scripture Vamos ler agora uma outra escritura to support this view. para apoiar essa teoria. Matthew 22, Está lá em Mateus capítulo 22, 23 to 33. capítulo 22, de 22 a 23. Matthew 22, right? Matthew 22. Mateus capítulo 22, 22 to 23, right? Yeah, 22 to 33. Ok. Okay, De 22 a 33, tá? you 23. Ok. You read 23 to 33. Ok, vamos ler lá de 23, 23 ou 22? No, read 23. 23. Ok, 23, to 33. 33. Ok, vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo de 23 até o 33, tá? Diz assim: Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu:
Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus nos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. So you see, Jesus, Então vocês podem ver Jesus. saying the angels in heaven, Eles estavam dizendo os anjos no céu, they don't produce. eles não produzem. You see, because production, Porque a produção, for man and woman to produce, como um homem e uma mulher produzem, is only on this earth. existe apenas aqui nessa terra. When you go to heaven, Quando você for para o céu, you will be like the angels. você será como os anjos. You won't be having babies in heaven. Você não terá bebês, filhos no céu. You'll be like angels. Você será como os anjos. So if angels in heaven Então, se os anjos nos céus can't produce, não podem produzir, neither can fallen angels produce. então exatamente os anjos caídos não podem produzir também. Because they're not a creator. Porque eles não são criadores. Only mankind is a creator. Apenas o homem e mulher, a humanidade, pode reproduzir. Now before I carry on, do you understand what I'm saying? Vocês estão entendendo, antes de eu passar para frente, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? You following? Vocês estão seguindo? But you can always go over it again. Ok? Okay, let's read the next one. Vamos ler mais umas escrituras agora. Vamos passar para frente. This is the scripture. Aqui nas escrituras, So the Lord God said to the serpent, because you've done this, então o Senhor disse à serpente, por que fizestes you isso? curse more than all the cattle, Vocês more são, than every beast. vós sois amaldiçoados mais do que todo You gado should go. e mais do que todos os animais do campo. You should eat dust all your life. Em sua barriga você deve ir e você comerá poeira todos os dias da sua vida, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua And he semente, shall bruise your head, esta te ferirá a cabeça, and you shall bruise e his tu heel. lhe ferirás o calcanhar. Next one. E o próximo, Now, I did say at the beginning então eu disse no início that when each one is tempted, que quando alguém é tentado, is drawn away by his own desire. é puxado por esse desejo próprio. He is enticed. E é como se fosse uma sedução, é And seduzido. then he gives birth to sin, E aí nasce o pecado, and sin gives birth to death. e do pecado nasce a morte. So I put on here, Então eu coloquei aqui, ó, desire, desejo, enticed, sedução and e temptation, tentação, defeat. derrota. Now let me explain to you Deixa eu te explicar mais ou menos how I see this word. como eu vejo estas palavras. It's the same with everything. Isso acontece com todos os pecados. Now because, of course, there are demons that have come out of other people, Porque, claro, quando um demônio sai de uma pessoa, and maybe from your ancestors, talvez um demônio de ancestrais, de these are the gerações, ones that the Macumba and the witchcraft call up, então, como esses da macumba, de bruxaria, and if you get involved in that, se uma pessoa se envolve com esse tipo de coisa, they can come in you as well. ele pode vir sobre você. But I'm not talking about Mas that. eu não estou falando sobre isso. I'm talking about the origin. Eu estou falando sobre a origem And deles. it can also happen today. E isso acontece hoje ainda. Because as the church is growing, Por causa que a igreja tem crescido, we are getting mankind ok, a humanidade, o homem e a mulher, is getting cleverer, eles têm se tornado mais is inteligentes, getting richer, têm se tornado mais ricos. and we can go to the moon, Nós já fomos até a do so lua, many intellectual things. nós podemos utilizar muitas coisas intelectuais. Mankind is becoming more debased every day. Então assim a humanidade tem se tornado mais embasada no conhecimento a cada dia. There's more in England than other countries. Existem muito mais na Inglaterra e em outros países. There's all abuse of children. Todos eles estão abusing Children. children.
Muitos deles estão abusando de And crianças in the Catholic Church, nas igrejas católicas. big time, Muitas vezes people having the heads chopped off. as pessoas têm sido decapitadas. Mankind is getting worse. A humanidade tem se tornado cada vez pior, We're becoming richer. mas tem se tornado também rica. We become cleverer. Tem se tornado mais inteligente. Mankind is getting worse. Mas a humanidade em si tem se tornado pior. And Jesus says E Jesus diz he'll only come back at midnight. que ele pode voltar à meia-noite. And that'll be the darkest hour. Pode dizer numa hora mais escura. While the world is getting darker, Mas porque o mundo tem se tornado escuro, the church needs to become lighter. a igreja precisa se tornar luz no meio da escuridão. Because Jesus says, Porque Jesus diz, you are the light of the world. porque vocês são a luz do mundo. Amen? Amém? He said, let your light shine. Então ele fala que a sua luz brilhe. So our lights need to shine Então a nossa luz precisa brilhar no meio da in escuridão, this dark world. nesse mundo escuro de trevas. So let me explain to you how this works. Então deixa eu te mostrar como que isso funciona. I'll give a example. Eu vou te dar um exemplo. We all have a television, Todos nós temos uma televisão, certo? and you can see a horror film on the E television. você pode ver um filme de terror na televisão. Or you could also see, say, pornography. E você também pode ver pornografia. And they'll probably say, well, I don't watch it. Talvez você pode dizer, não assista essas coisas. Or maybe you do, I don't know. Mas não sei. Well, let me explain to you. Mas deixa eu explicar para você. Seeing pornography come on there O pecado, a pornografia vem desses passos. doesn't mean you've got a demon. Não significa que você tem um demônio. You can switch off. Você pode desligar a televisão, But seeing mas quando você vê, turns to looking. quando você olha para isso, Looking ou quando você olha, turns to desire. se transforma num desejo. Now it's beginning to take root. E agora está começando a firmar raízes. And now it feels though I need to see this. Então agora você se sente como se você precisasse ver. Now it's becoming a stronghold in your life. Agora se torna mais forte na sua vida. And now it's controlling you. Agora está controlando você. Now the only way to be free Então a única maneira de ser livre is to have that demon cast out. é quando um demônio é expulso. Where has that demon grown? Porque onde que esse demônio cresce na sua The vida? germ started to grow. The germ, you know, the seed Ok. started to grow. Significa que a semente começa a crescer. And it's grown inside this spiritual creator. E essa semente cresce dentro desse ser espiritual. And now it's becoming a stronghold. E agora se transforma numa fortaleza. Now if that is me, Significa it's controlled me. que já tem o poder de me And now controlar. I try, I can't break free from E it. todas as vezes que eu tento, eu não consigo me libertar So disso. now I'm in prayer. Agora eu preciso de oração. And it's growing inside of me. Porque cresce dentro de mim. Isn't that what Jesus É said? exatamente isso que Jesus estava falando. When he casts a demon out of a man, he says, Quando ele expulsa um demônio, he'll go over dry places, ele vai para lugares áridos bring back 7 times as many. e ele traz 7 outros. And he says, I will go to my home. E ele fala, eu vou voltar para minha casa. His home is where he's been born. Essa casa é onde ele nasceu. His home is where he lives. A casa é onde ele viveu. And he brings others back. E ele traz outros demônios com ele. That's why Jesus needs to be filled in that area. Então é por isso que Jesus fala que nós precisamos ser cheios. Let's say drink. Let's say alcohol. That's not. Now say alcohol. Quando vamos falando de bebedeira, de bebida, de álcool. Having a beer Quando você toma uma cerveja, doesn't mean you've got a demon. não significa que você tem um demônio, tá? Só com uma cerveja. You could all have a beer. Todos nós podemos beber uma cerveja um You dia. have a demon. Não temos um demônio por causa disso. But then, Mas, let me explain that. Pessoal, lá na Inglaterra eles tomam uma cerveja ocasionalmente, you say, tá? I'm just saying anywhere. Ok, qualquer coisa, qualquer situação. Just because you have a drink Só porque você toma uma bebida doesn't mean you've got a não demon. significa que você é um endemoniado, entendeu? But then,
Mas uma goes to 2, vai se transformar em duas, 2 goes to more, duas vem mais, then it goes strong, depois fica mais forte, now it controls you, e agora controla now you você. become a drunk, Agora você se torna um bêbado, and now it's controlling you. e agora está controlando você. And that demon is inside of E you. agora assim, existe um demônio formado dentro de você, mas começa com apenas uma bebida. You see, you can have one, Então, se você tiver uma, say no more. não dizer não mais, You have one, mas aquela you uma, have more. você vai pegar mais, 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 Now you're controlling. e depois começa a controlar The only você. way for you to be set free E a única maneira de ser liberto is to receive prayer and have deliverance. recebendo oração e libertação. Where has it grown? Onde que nasce, onde que cresce? Inside of you. Dentro de você. And you are a spiritual E creature. você é um ser espiritual que pode procriar. You understand me? Vocês estão me entendendo? It's the same with every sin. Isso acontece com todo tipo de pecado. Many other types of sins. E muitos outros tipos de pecado. It starts with one, Isso começa com maybe idolatry. talvez a idolatria. Maybe looking at an idol. Talvez olhando para um ídolo. Maybe going into a Catholic church Talvez indo uma vez ou outra na igreja católica. and seeing the cross and the man on it. Talvez eu vendo aquela cruz com Cristo ali, uma pessoa ali na Don't mean cruz. you've got a demon, Não significa que você tem um demônio. but then you start to go. Mas quando você começa a Then you ir, start to pray to e it. você começa a orar para esse tipo de coisa, começa a se prostrar diante And disso. after a while, Depois de um tempo, you've got a spirit of idolatry. você vai ter um espírito de idolatria. The only way to be free E a única maneira de ser liberto is to be set free by the é power of quando God. você é liberto pelo poder de Deus. Where has it grown? E como que cresceu isso? Inside a spiritual creator, Dentro de um ser espiritual que pode procriar. which is you. Que significa que é você. Você pode procriar também. Because you Porque você are the only being é o único ser who's made in the likeness and image of que God. foi criado na imagem e na semelhança de Deus. And that is a spiritual creator. E isso significa que você é um ser espiritual que procria. Next. Próximo. Can you see that? Vocês podem ver essa figura aí? There's a man sitting on his chair Existe um homem sentado na cadeira and he pushes one person. e ele vai empurrar apenas um. And it says here, E diz aqui, nobody ever did ninguém nunca fez or ever will ou jamais escape the consequences fuja das consequências of his own de choices. suas próprias escolhas. See the man's pushing it over? Então, se ele empurrar um, He thinks it's all right. ele pensa que vai estar ok, né? Vai ficar tudo bem com ele. But can you see what's going to happen? Mas vocês podem imaginar o que vai acontecer no final? One day, Um dia, your sin catches up with you. o seu pecado acaba com você. So, when we've got sin that controls us, Quando nós temos um pecado que nos controla, we need deliverance. nós precisamos ser libertos. Let me give you another example. Deixa eu te dar mais um exemplo. Smoking. O fumo, né? O cigarro. Having a cigarette, Quando eu fumo um cigarro, having maybe one cigarette, quando você tem apenas fuma um cigarro, doesn't mean you got a demon. não significa que você tem um demônio, é endemoniado. Né? Mas depois de um tempo, You become addicted. você se torna, como que eu posso dizer, você se torna viciado. And then you buy 10 cigarettes a week. Depois você começa a comprar 10 cigarros por semana. Then you have 20 cigarettes. Depois você vai comprar 20 cigarros por semana. You may have 80 cigarettes a day. Talvez você vai chegar num ponto que você vai fumar 80 cigarros por dia. And it totally controls you. Isso já está controlando você. I had a man in England, in our church, Eu tinha um homem na minha igreja na who Inglaterra smoked 80 cigarettes a day que ele fumava 80 cigarros por dia. for 60 years. Por 60 anos. And I added it up,
I did it up how much money. Ok, eu fiz uma conta para ver quanto que ele havia gastado. I said you spoke 1.5 million cigarettes. E ele fez uma conta para ver quantos cigarros ele tinha fumado. Ele fumou mais ou menos 1,5 milhão de cigarros. And it cost you E aquilo custou para ele £750,000. £700,000. custou mais ou menos $1 million. $1 milhão. I said you'd been a rich man, Eu falei, você deveria ser um homem rico hoje, né? Se você não fumar. but he started with one cigarette. Mas ele começou com apenas um cigarro. And I prayed with him, E eu orei com ele. and we had to cast the demon out of it. Eu precisei expulsar um demônio dele. Now, where did that demon come from? E de onde veio aquele demônio, queridos? Where did it grow? Onde que ele cresceu? Inside of that man. Dentro daquele homem. You see, I believe Então, por isso eu creio the fallen angels que os anjos caídos are the principalities and powers, são os principados e poderes. and they are tempting mankind to sin. E eles têm tentado a humanidade ao pecado. Behind every sin, Atrás de todo pecado, there is a demon tempting you to do it. existe um demônio que tenta você para fazer aquele pecado. And when you are tempted E quando você é tentado and you fall, e você cai, you're giving rights to the demon. você, em outras palavras, entrega direitos para aquele demônio. They are the principalities and powers. Eles são os principados e They're potestades. over nation. Eles estão por sobre as They're nações. over areas. Eles estão por sobre áreas. You know, you can go in a certain area, Vocês podem ir em algumas áreas. and I minister in areas and deliverance in areas. Quando eu estou ministrando nas áreas e ministrações por várias áreas, Maybe you say, let's have a look at Manaus. você pode dizer como se fosse aqui em Manaus. There could be an area of Manaus. Aqui podem existir áreas aqui em Manaus. When you go into that area, Quando você vai naquela área and there is so much homosexuality, e quando existe tipo numa área muito homossexualismo or maybe so much macumba there, ou então muito macumbaria na área. when you go into that area, Quando você entra naquela and área, it seems as though there is a principality over that area. é como se você pudesse sentir um principado sobre aquela área. There's a stronghold over that area. É como se fosse uma fortaleza espiritual naquela área. That's where it needs the church to fast and pray. É por isso que a igreja precisa lutar, precisa orar e precisa jejuar para lutar contra esse tipo de coisa. To break that power Para quebrar esse poder before the people can be set free. antes de as pessoas serem libertas. Amen? Amém? So you see, just like smoking, Então, assim como no fumo, no cigarro, having one cigarette eu vou fumar um cigarro, doesn't mean you've got a demon. não significa que você é uma pessoa endemoniada, And né? it grows. Mas começa a crescer. It grows inside of you. Começa a crescer dentro de você. It's the same with everything. É a mesma coisa para todo tipo de You are pecado. producing E it. você está produzindo isso. You see, and you're producing, Então, quando você produz, when we get, say for instance, you were smoking, quando nós dizemos você fuma, and you were stronghold in smoking, você tem uma fortaleza de fumo, no fumo, you repented, e quando você se arrepende, we cast that demon out. nós expulsamos esse demônio dentro de That will você. go into these lower heavens. Ele vai nesse primeiro céu mais baixo. Now he said he wants to come back to his home. E ele fala, preciso voltar para minha casa, né, o But demônio. if Jesus is in there, Porque Jesus está ali dentro. and he can't get in, E ele não pode entrar he mais naquela still casa. lies around this atmosphere. Mas ele vai e continua ficando nessa atmosfera seca. Because it is a spiritual being. Porque ele é um ser espiritual. And where does he grow? Mas quando ele cresce Inside of a person. dentro de uma pessoa. Follow me. Vocês estão me entendendo? So, what am I saying about this? O que eu quero dizer sobre isso aqui? I'm saying to each one of us, Eu estou dizendo para todos nós aqui, we may sin, nós podemos pecar sim. but if we do sin, Mas se nós pecarmos, ask God for forgiveness straight away. nós precisamos pedir perdão do Senhor imediatamente. Before it takes root.
antes desse pecado formar raízes. You understand me? Vocês me entenderam? If you do, Se nós pecarmos, nós I'm not precisamos... saying you're going to be perfect. I'm not Eu perfect. não quero dizer para vocês que vocês vão ser perfeitos. Eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito. But if you do, Mas se você pecar, ask God to forgive you. já pede perdão do Senhor Do imediatamente. not allow it to take root in Não, you. não permita que esse pecado forme raízes em Now, you você. see, the thing is this. Então, eu significo isso, mais ou menos isso aqui. You could have somebody like me come over Você pode ter alguém como eu que pode vir and aqui cast the demons out of you. e expulsar um demônio de Pray você. for you to be healed, Eu vou orar para que você seja curado, which is good. o que é bom, But prevention mas a prevenção is better than cure. é melhor do que a cura. Do you understand me? Você me entende? Better not to be sick. É melhor estar curado do que estar doente, né? Because demons cause all sorts of problems. Porque os demônios eles causam todos os tipos de doenças também. Like in Manaus or anywhere I Aqui go, em Manaus, em qualquer lugar que eu vá, people have cancer. as pessoas têm câncer. Where does that come from? Porque de onde vem o câncer? It comes from sin. Vem do pecado. Where does sickness come from? E de onde vem? Sim. Any sickness. Ok. De onde vem todas as doenças? It comes from sin. Vem do pecado. Who's behind sin? E quem está atrás do pecado? The devil. O diabo. See, in England we've got homosexuals. Sabe, na Inglaterra nós temos muitos casos de homossexualismo. And they say they were born like it. E eles falam, que costumam dizer que eles nasceram daquela maneira. I want to say maybe they were born like it. Maybe they were born like it. Ok. Eu posso dizer, não posso afirmar nada, mas eu posso dizer que talvez eles tenham nascido sim daquela maneira. But God never made them like it. Mas Deus nunca criou o homem eles daquela It could be maneira. the sin of the Ele ancestors. pode ser um pecado que foi passado dos seus And I've got to ancestrais. tell you this. Eu preciso dizer isso para você. It is always a demon. Isso sempre foi um pecado que estava por trás. Isso foi sempre um demônio que estava por trás. It is not God's plan. Isso não foi o plano de Deus. God made Adam and Eve, Deus criou Adão e criou a Eva. man and female. O macho, o homem e a fêmea. That's what God says. E foi exatamente isso que Deus fez e falou. That is God's order. Isso foi a ordem de Deus. Hallelujah. So, nearly finished. Então, estou quase terminando. No one will ever escape Ninguém nunca fez ou jamais fuja das the consequências. consequences of his own choices. Ok, existem duas escolhas, amém? So he pushes it over, Se ele empurrar, and one day, um dia bang, vai bater nele, he's né? put it in. Vai machucá-lo. Remember that. Lembrem-se disso, pessoal. Next one. Próximo. Temptation, A tentação. Você escolhe ou tentação way to escape. ou caminho de fuga. You choose. Você escolhe, querido. Está nas suas mãos. Good. Next one. E próximo. Jesus says, Jesus diz: I have come. Eu vim You may have life, para que vocês tenham vida and you may have it more abundant. e vocês a tenham em abundância. You see, you've got life, Então vocês têm a vida, meus but irmãos. he wants life to be more abundant. Mas Jesus quer que vocês tenham vida mais que abundante. Now that's given me something to think about, Então, algo para nós pensarmos, né? because I'm finished now. Porque eu estou finalizando agora. But it's new. This is new to you. Eu tenho certeza que muito disso aqui é muito I novo para I vocês. just want you to think about it. Eu quero somente que vocês pensem sobre isso. What I'm going to do now, O que nós vamos fazer agora is there any questions? é responder a pergunta. Você tem alguma pergunta? Anybody got any questions? Ok, pessoal, eu sei que foi um estudo muito... I'm going to explain something for that. Eu sei que foi um estudo muito profundo, tá? Foi até difícil para eu entender, para eu traduzir, porque foi muito profundo, muito longe da nossa realidade. Eu nunca vi um estudo dessa natureza, entendeu? Mas eu acho que deu para vocês captarem alguma coisa, né, do que significa, de como que o demônio, da teoria dele, é uma teoria dele, que ele tentou
com bases bíblicas, passar para a gente, né, dizer que nós podemos reproduzir, somos seres reprodutores, reproduzimos um demônio com um desejo, vai criando raízes, vai reproduzindo, quando a gente vai perceber, estamos endemoniados, né, como ele falou. Mas assim, deu para vocês captarem um pouco do que ele quis passar, né? Se vocês tiverem alguma pergunta agora, vocês podem fazer. A gente vai tentar traduzir da melhor forma possível e retraduzir da melhor forma possível, tá? I was explaining for them, it was very deep study that I have never heard that before, and it was very hard for me to translate as well because I have never heard that already. Okay, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Okay, she's asking something about children's sacrifice. When a child is sacrificed to the devil, what is going to happen to the children's spirit? Is she that's going to start to happen? I've ministered to people Ele já ministrou para as pessoas muitas who used vezes to be Satanists que já foram satanistas who have actually done this. e elas já fizeram esse tipo de sacrifício. Now, of course, Claro, né, the spirit of the child que o espírito daquela criança will go to God. vai para Deus, vai direto para o Senhor. Of course. Claro. Because it said the angels Porque diz lá na Escritura, os anjos dos pequeninos never leave the Father's face. nunca abandonam a face do Pai, estão sempre diante da presença de Deus. Now, you might say, well, why doesn't God come down and strike them? Porque você pode dizer, por que Deus não desce então e destrói esse tipo de coisa? Well, God does not do that. Deus não faz esse tipo, Deus não faria isso. God does not strike you when you sin. Deus não destrói você quando você peca, né? But the little child Mas a pequena criança will go to heaven. vai para o céu, com certeza vai direto para o céu. But anybody who does not will go to heaven. Amém? Essa é a explicação que ele tem. I ministered to 3 people Ele ministrou para 3 pessoas who have actually done that. que já fizeram esse tipo de coisa. Terrible. Terrível. If you think this is deep, Se vocês acham que isso aqui é profundo, I won't even talk about that. eu não vou nem falar mais nada sobre as outras pessoas que eu já não vai mais adiante no caso. But I want to say this, it may be deep, Eu posso dizer para vocês, isso pode ser profundo, sim, but the Bible says we should have meat. mas a Bíblia diz que nós precisamos nos alimentar de carne, né, de comida forte, né? Meat, Meat of the word. ok. Comer algo mais profundo. You know, to be strong. Nós precisamos ser fortes. And we be strong just eating Yeah, strong if food, you right? just eat baby food. Se you vocês don't só baby. comerem comida de criança, vocês serão sempre crianças, né? Okay. Ok. Any other questions? Alguma outra pergunta? Please ask. Podem perguntar. Please ask me a question. Podem fazer mais perguntas aí. Vamos lá. Eu vou falar que nem um professor. Vou apontar aqui agora. I don't mind, ask me anything. Eu não me importo. Pode perguntar qualquer coisa que a gente responde. O significado dessa tese toda se resume em que, por nós sermos seres que só nós temos a capacidade de gerar, por sermos mais semelhantes de Deus, que o próprio Tiago, ele usa os demônios fortes, ou seja, que eles não têm essa capacidade, para quê? Para nos usar, para a gente Tentar. gerar os fracos, certo? Isso. Eu entendi do raciocínio. Eu vou explicar para ele. You know, there are principalities, Yeah. fallen angels. They are supposed to be the strongest ones, right? Well, Yeah, okay. They are supposed to be the strongest ones. And they should tempt the mankind to sin, and mankind will produce the weakest ones, right? oh yeah, demons. Yeah. That's what I'm saying. I'm saying the principalities are over nations. Ele fala que os principados eles costumam estar sobre nações. And over every nation, and Isso. over every area, Sobre cada nação, sobre cada área, there are principalities. existe um principado. That is like, it's like an army, É como se fosse um exército, like generals como se fossem generais and sergeants. e sargentos.
So the thing is they're the people, they tempt mankind. Isso significa a função deles é tentar a humanidade. For instance, Por um momento, Jesus never sinned. Jesus ele nunca pecou. Now he could have sinned, Ele poderia ter pecado, but he never did. mas ele nunca pecou. But Jesus could have sinned, Jesus ele podia pecar sim, sabia? but he never did. Mas ele nunca pecou. But we sin. Mas nós pecamos. Genesis. Yeah, let me give you a scripture. Deixa eu te falar um pouco aqui das escrituras Let aqui. me give you a scripture of the first demonic power. Eu vou falar para vocês sobre o primeiro poder demoníaco, First one. o primeiro deles. Go to Genesis. Vai lá no livro de Gênesis. Sorry, I forgot to give you this. Ok, ele esqueceu de falar sobre esse ponto. Now, Genesis chapter 4. Lá no Gênesis capítulo 4, Okay, would you read from 1 to 8? vamos ver lá em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 8, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Okay. Abel brought an offering to God, Abel trouxe uma oferta para Deus and this was the best offering. e foi a melhor das ofertas. But Cain brought the second best. E Caim trouxe a segunda melhor And oferta. God wasn't happy. E Deus não estava feliz. So the first thing, Então a primeira coisa, Cain became angry. Caim ficou muito com raiva, muito enfurecido. Now, becoming angry Então ficar com raiva don't mean you've got a demon. não significa que você tem um demônio, amém? But this anger started to take root. Mas essa raiva começa a tomar raízes. Now his countenance fell. E a palavra diz que o rosto, o semblante dele caiu. You could see a change in his face. Podia-se ver uma mudança na face de Caim. Now this sin was taking root in him. Então agora aquele pecado estava tomando raízes na vida de Caim. He became jealous. E ele ficou com inveja. God said to him, Deus disse para ele: if you do well, se você fizer o you'll be bem, accepted. você será aceito. But if you don't do well, Mas se você não fizer o bem, sin lies at the door. significa que o pecado está na porta. And his desire is for you. E esse desejo é para você. So God said his desire, Então Deus estava dizendo que o desejo when he dele, said sin, he Quando was ele- talking about the devil, his quando desire ele estava falando, ele estava falando que o desejo is dele for you. é para você. But you must do good. Mas você precisa fazer o bem. Now Cain Então agora Caim could have asked God for help, podia pedir a ajuda de Deus naquele momento. but he didn't. Mas ele não fez. He became more Ele angry. ficou mais com raiva ainda. Then he killed his brother. Então ele matou seu irmão. There's the first demonic Esse power. foi a primeira manifestação de um poder demoníaco na Bíblia. It started Começou in him being angry, com uma pequena raiva, face changed, a sua face foi transformada, become more angry, ficou mais com raiva, then he killed him. depois ele matou Abel. Then is the first demonic power. Esse foi o primeiro poder demoníaco que foi manifestado. Where did it start? Onde que começou isso? Inside of Cain. Dentro de Caim. Amém? Respondeu agora? Ok, I think we need to finish Any other now. questions? Alguma outra Finish. pergunta? Antes de a gente terminar, a última. The last one, right? Ok. A última pergunta agora. A última pergunta que a Adria está me olhando aqui, né? Vamos lá, a Adria vai fazer uma pergunta.
Última pergunta. Okay. Let me say to you. Ok, então deixa eu falar para você um negócio. Let me tell you. I love you all. Eu quero dizer que eu amo todos vocês. And I want you to understand this. E eu quero que vocês entendam isso. Because time goes on. Porque o tempo tem passado. God is going to use all of you. Deus vai usar todos vocês no seu ministério. E você precisa aprender Look, disso. you need to know what you're dealing with. Você precisa entender com que você está lidando. Because I realize this. Porque eu percebi isso. I used to be frightened of the devil. Eu costumava ter medo do diabo. But now he's frightened of me. Agora quem tem medo aqui é o diabo que tem medo de mim. Because I understand where he's coming from. Porque eu entendi qual que é a origem, de onde que ele vem. It's only the sin that's grouping that Ele é person. apenas um pecado, nasce de um pecado dentro de uma pessoa. That is what I'm saying to you. Então o que eu quero dizer para vocês é, If you cast a demon out of se somebody você expulsar o demônio de uma pessoa and it doesn't want to leave, e ele não quiser sair dessa pessoa, don't think that it's going to be hard. não pense que vai ser difícil. Just stop the ministry Só simplesmente pare a ministração, and say to the person, fale para a pessoa, have you repented of this? você se arrependeu disso? Because the problem with a lot of people, Porque o problema em muitas pessoas, they're trying to cast out demons eles tentam expulsar demônios and the person's not e a repenting. pessoa não está arrependida do So pecado. the person is holding on to Então it. as pessoas dão o direito de ele ficar seguro nela mesma. That's Entendeu? why it's a fight. Então é por isso que existe essa luta. So just stop it. Então pare de ministrar. Say, have you repented? Pergunta dela, você se arrepende? No. Se ela falar não, Better repent now. fala assim, é melhor você se arrepender agora. Then I pray. Então depois você ora. E sai imediatamente o demônio, amém? Hallelujah. Então, meus queridos, deixa eu falar para vocês, né? Nós aprendemos aqui coisas profundas nessa noite, tá? Então, algumas coisas que ele falou realmente são muito profundas, mas e nós aprendemos também que a gente não pode dar o primeiro passo, né? A gente pega um peixe, do peixe nós vamos comer o quê? Só a carne, tá bom? Então, nós aprendemos que o primeiro passo é que conduz o homem para o abismo. Então, o que é melhor para nós? Não darmos o primeiro passo. Amém? Você compreendeu direitinho nessa noite, né? Palestra abençoada do pastor David, tá bom? Então gostaria de convidar você a ficar em pé nessa noite. Nós fazemos uma oração, agradecer ao Senhor. Não deu o primeiro passo. Não deu. Porque um abismo, ele puxa outro abismo. Amém? Então vamos orar nessa noite, tá bom? Agradecer ao Senhor pela vida do pastor David, da pastora Rael, do Edivaldo, tá bom? Agradecer por tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, amém? Quantos aprenderam aqui nessa noite? Eu aprendi também coisas profundas nesse lugar. O Senhor o trouxe de muito longe para nos ensinar, amém? Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer nessa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida do pastor David, obrigado, Senhor da glória. Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda a reter, meu Deus, aquilo que é bom. Nos ajuda, meu Deus, a andar contigo. A Tua palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo nas nossas vidas, Senhor. Nos sustenta com o teu braço forte, que teu Espírito Santo enche as nossas vidas, que teu poder venha invadir a nossa mente, o nosso coração, Senhor dos exércitos. Nós estamos aqui como igreja e nós precisamos de Ti. Nos sustenta, nos ajuda a dizer não aos pecados, Senhor.
se te adoramos nessa noite. Amém?